Olá, queridos alunos, vamos lá para a nossa primeira aula, deste nosso período especial. Espero que todos estejam bem, E não dá para começar a falar de biologia sem a gente relembrar as características dos seres vivos. Então vamos lá, Primeiro, organização celular. Todo ser vivo, ele é formado por células. Ele pode ser unicelular, formado por uma única célula, ou pluricelular, se ele é composto de várias células. Lembrando que em relação a essa célula, esse organismo pode ser procariota, se ele não tem a carioteca, a membrana nuclear, ou eucariota, se ele tem esta carioteca, essa membrana nuclear. Lembro que todos têm núcleo, não esqueçam disso. Um organismo procariota, como por exemplo uma bactéria, ela tem núcleo, ela não tem a membrana nuclear. E por isso o seu núcleo está disperso, está espalhado, está em contato direto com o citoplasma. Então, primeira característica, organização celular. Segunda característica, sua composição química. Os seres vivos apresentam uma composição química complexa, formado por substâncias orgânicas e inorgânicas. Lembre que as inorgânicas correspondem à água, os sais minerais, e as substâncias orgânicas, os glicídios, os lipídios, os aminoácidos, as proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Não esquecer que outra característica importante dos seres vivos é o metabolismo. A capacidade que o ser vivo tem de estar sempre se transformando. E a esse conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos, nós denominamos metabolismo. Se essas reações forem reações de síntese, se algo estiver sendo produzido pela célula, a gente chama de anabolismo. Já se essas reações forem de quebra, reações de degradação, a gente chama de catabolismo. Outra característica importante dos seres vivos é a excitabilidade. Lembram o que é isso? É a capacidade do ser vivo reagir a estímulos, não é? É a sua irritabilidade. Lembrem que vocês só podem usar o termo sensibilidade para quem apresenta sistema nervoso. E quem é que tem sistema nervoso? Os animais, à exceção dos poríferos, das esponjas. Então, a característica geral dos seres vivos não é sensibilidade. Isso vale para quem tem sistema nervoso. A característica geral dos seres vivos é a sua irritabilidade, a sua capacidade de responder a estímulos, como um protozoário que pode se afastar do estímulo de uma substância química, uma planta que pode girar em direção à luz do sol, ou até mesmo os animais que podem responder ao simples toque numa superfície quente. Reprodução. Todo ser vivo tem essa capacidade de se reproduzir. E qual é o objetivo dessa reprodução? A perpetuação da espécie. Então, outra característica que também não podemos esquecer. Lembrar que só seres vivos de uma mesma espécie se reproduzem, produzindo descendentes férteis. Não esquecer da evolução. Lembrar que evolução é sinônimo de transformação. Com o passar do tempo, os seres vivos estão se transformando. E qual o objetivo dessas transformações? Adaptação ao meio. Lembrem da tradicional frase do Charles Darwin: não são os que têm a maior força física que irão sobreviver. Irão sobreviver aqueles seres que estão mais preparados a mudanças. Aqueles seres que têm a capacidade de se adaptar ao meio.
E hereditariedade. Todo ser vivo tem material genético e essas suas características são transmitidas de geração em geração através da reprodução. E óbvio que o que a gente vai passando de características de geração em geração são as características que foram selecionadas pelo processo de evolução. Então, meus queridos, não esqueçam, pode ser uma questão muito certa de prova e para iniciar essa nossa revisão de biologia, não poderíamos esquecer dessas características. Organização celular, composição química complexa, metabolismo, capacidade de responder a estímulos, reprodução, evolução e hereditariedade. E em tempos de coronavírus, alguns de vocês podem estar se questionando por aí. E o vírus, Hirohito, é ou não é um ser vivo? É sim. Só que o vírus é o único ser vivo acelular. Ele é menor que uma célula. Ele tem composição molecular. E por que eu considero o vírus um ser vivo? Porque ele tem material genético, então ele transmite as suas características, ele se adapta ao meio, então evolução é outra característica marcante do vírus, sem contar a sua capacidade de reprodução. Lembrando que no caso dos vírus em particular, o material genético ou é DNA ou é RNA. No caso do nosso tão falado neste período coronavírus, ele é um vírus de RNA. Esse é o seu material genético e, portanto, deveremos considerar os vírus, sim, como seres vivos, mas os únicos seres vivos acelulares com uma composição molecular. Então, essa era a nossa primeira revisão desse nosso primeiro momento. Espero que todos fiquem bem, ficar em casa, essa é a grande lição que podemos passar. Cuide de sua saúde e da saúde do próximo. Um beijo do tio Iró e até a próxima.